Boa tarde, glória a Deus, aleluia, é isso aí. Amados, o intuito dessa live, vai ser rapidinho, só alguns minutos. Deus tem colocado no meu coração o desejo de compartilhar alguns princípios da palavra do Senhor, com os amados. E vamos estar, durante aí alguns dias, alguma semana, no domingo de manhã, vamos estar compartilhando aí de novo alguns princípios. E, em primeiro lugar, a gente está passando aí por essa pandemia, clamar a Deus, para dar direção, para as autoridades, direção, para a ciência, para os médicos, e que Deus intervenha também de uma forma sobrenatural. Só glória. Amados, eu gostaria só de compartilhar, alguns princípios aqui no seguinte sentido. Foi semana passada, eu estava compartilhando com os irmãos, lá na reunião do grupo de homens, sobre Salmo 40, versículo 2. E o salmista ele fala algo aqui muito precioso, dizendo o seguinte: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu conversei muito com os irmãos, na terça-feira, retrasada, sem ser essa que passou, a retrasada, falando muito da obra que o Senhor faz no coração do homem, da obra que o Senhor faz no coração de um ser humano quando ele clama ao Senhor, quando ele atenta para o Senhor. E a primeira coisa que eu observei aqui foi que o Senhor, ele tirou, o salmista falando aqui nesse salmo, de um lago horrível, de um charco de lodo. Duas coisas aqui que a gente observa, amados. Um lago horrível, um charco de lodo. Ninguém consegue sair desse lago horrível, desse charco de lodo sozinho, porque ele é muito escorregadio. Então, amados, para sair deste charco de lodo, é necessário, amados irmãos, a ajuda de alguém. E nós sabemos que o profeta Isaías, ele disse que a mão do Senhor, ela está estendida. Os ouvidos do Senhor, eles estão atentos àquele que clamar. Então, quer dizer, a mão do Senhor é estendida. Então, quando o ser humano, quando o homem, ele clama pelo Senhor, a mão do Senhor já está estendida. É simplesmente o nosso clamor, é a gente alcançando a mão do Senhor, para sair desse charco de lodo. E duas coisas aqui que eu meditei muito com os irmãos, que eu gostaria de compartilhar aqui nessa tarde com os amados, O Senhor tira o salmista daquele charco de lodo, daquele lago horrível, coloca ele sobre uma rocha e depois, o segundo passo, ele firma os passos dele. Amados, olha que coisa maravilhosa. Dois princípios aqui, Três com o primeiro que eu disse. Primeira coisa, ninguém consegue sair do charco de lodo sozinho. É a graça de Deus. É a ajuda de Deus, é o braço do Senhor que nos tira desse charco de lodo. Segunda coisa, Ele nos pega e nos põe numa rocha. Então, o primeiro princípio aqui, o Senhor nos coloca em um lugar firme. E essa rocha, amados, é a verdade. Essa rocha é Jesus. Essa rocha, amados irmãos, é Jesus que é o caminho, que é a vida. Rocha é um lugar seguro. Rocha, amados irmãos, não é uma areia movediça, não é mais um charco de lodo. Repito, um charco de lodo é escorregadio, ninguém consegue sair sozinho. Mas ao clamar, o Senhor tira desse charco de lodo e coloca sobre essa rocha. Então, primeiro ponto, clamar. Segundo, estar nessa rocha pela graça de Deus. Terceiro, que é o que eu quero aqui compartilhar, Ele firma os nossos passos. E o Senhor falou muito no meu coração, amados, sobre essa questão de firmar os passos. Firmar os passos, amados, é andar.
Primeira coisa que o Senhor faz, Ele te coloca numa rocha. Ele te dá segurança. Deu um piquezinho aqui na internet. Tá ok? Independente das situações, Ele te dá firmeza. E o segundo, irmãos, Ele firma os nossos passos, ou seja, Deus não quer ver ninguém parado. Deus nos coloca numa rocha para a gente caminhar, ou seja, firmar os passos, quer dizer caminhar com o Senhor. Caminhar, crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Pedro ele diz algo muito interessante, quando ele disse, olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o Senhor ele nos coloca nessa rocha e, em segundo lugar, ele firma os nossos passos. Para quê? Para caminhar. Deus não gosta de ver ninguém estagnado, irmãos. Deus, primeiramente, ele te dá segurança, ele te dá firmeza, ele te dá paz e depois ele quer que você caminhe. Caminhe, primeiramente, na sua vida espiritual. Crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. Ele firma os seus passos, ou seja, você consegue dar o primeiro passo, você consegue dar o segundo passo, você consegue dar o terceiro passo. Mas para isso, amados, tem que clamar, tem que realmente estar nessa rocha firme, né? Então, essa reflexão aqui nessa tarde, né? Eu só estou fazendo essa live aqui rapidinho, nós vamos voltar, né, no domingo de manhã a meditar, né? Que a gente fazia as lives da escola bíblica, nós vamos voltar no domingo de manhã. Estou fazendo mais para comunicar com os irmãos, vou deixar salvo aí, né, o vídeo, a gente voltar a meditar nesses princípios. Mas guarde isso no seu coração, o Senhor não te chamou para ficar parado, o Senhor te chamou para caminhar, o Senhor te chamou para crescer, né? Jesus é o caminho, e Ele nos chamou para caminhar, amados, até, amados irmãos, que se cumpra aquele dia. É aquilo que Paulo disse, né? Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Então o Senhor nos chama para caminhar. Ele tira o homem do charco de lodo, coloca numa rocha firme e ele firma os passos. Coloca numa rocha e ele firma os passos. Por que ele firma os nossos passos? Para caminhar, para crescer, né? Para caminhar firme. Para a glória do Senhor. E o último ponto aqui, né, que eu deixo aqui de meditação para os queridos aí, ele coloca um novo cântico nos nossos lábios. Amados, nós só conseguimos ter um novo cântico nos nossos lábios, uma nova cantiga, né, tirar a linguagem de murmuração, de reclamação, de dor e soltar um cântico, né? Soltar um novo palavreado em adoração ao Senhor, amados, somente se estiver nessa rocha. Somente se estiver caminhando esses passos firmes com o Senhor. Então, amados, deixa aí essa pequena reflexão aí para os amados nessa tarde. Domingo de manhã, né, nós vamos estar meditando, né, vou ver o horário certinho, vou falar aí com os irmãos, nos grupos aí também, né? É bem provável, deve ser aí por volta de 10h30 ou no máximo 11 horas da manhã. A gente vai estar meditando em mais alguns princípios. E o que o Senhor tem me incomodado muito nesses dias, irmãos, é para compartilhar os princípios da palavra do Senhor. E os princípios da palavra do Senhor, amados, eu aprendi uma coisa, que eles têm força sozinho. Os princípios da palavra do Senhor têm força sozinho. E não tem nenhum ser humano, irmãos, que procura viver dentro dos princípios, que algo não mude na sua vida, irmãos. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando do princípio, eu estou falando da essência. Eu estou falando, amados, realmente, dos princípios da palavra do Senhor. Os princípios, eles são eternos. Os princípios, amados, são imutáveis. E todo ser humano que procura caminhar dentro desses princípios, eles, com certeza, irmãos, é aquela questão da lei da semeadura, né? Nós precisamos semear em boa terra. E quando nós semeamos, irmãos, a questão dos princípios, né? Não tem como, irmãos, você não colher bons frutos. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado,
amados, nessa caminhada, que nós não podemos esquecer da questão da lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Se ele semear na carne, vai colher a corrupção eterna. Se ele semear no espírito, vai colher a vida eterna. Então, amados, nós precisamos nos esforçar para semear nos princípios. E outra coisa que eu gosto muito de princípio, amado, é porque princípio não é teoria. Princípio é prática. E o evangelho não é teoria, o evangelho é prático. Né? Então, tudo que quando você se esforça com a sua vida para praticar algum princípio da palavra de Deus, você está se esforçando para praticar algo. Você está se esforçando para perdoar, você está se esforçando para ter um palavreado correto, você está se esforçando para ter uma vida correta em conformidade com a palavra de Deus. Só que não pode esquecer que o charco de lodo, ninguém consegue sair de um charco de lodo sozinho. O Senhor é que nos tira desse charco de lodo e nos coloca numa rocha, primeira coisa. Segunda coisa, Ele firma os seus passos para você caminhar nesta rocha. Olha que maravilha. Terceira coisa, Ele coloca um novo cântico. E o que é que Jesus deixou? Outro princípio? A boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de prazer, de alegria, de segurança, de paz, por estar numa rocha, por caminhar firme, o que vai acontecer? Os seus lábios vão falar, amados irmãos, coisas boas. Né? Automaticamente, o seu linguajar vai mudar, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, nós vamos estar compartilhando, né? No próximo domingo, bem provável, 10h30, 15 para 11 da manhã, nós vamos tirar aí uns 20, 30 minutinhos no máximo para compartilhar alguns princípios. Né? E princípio, guarde isso, amados, princípio é prático, princípio não é teoria. Não, todos aqueles que procuram viver em algum princípio, ele procura praticar e procura viver esses princípios. Então nós vamos estar meditando, e isso que é maravilhoso, irmãos, que a Bíblia não é um livro teórico, ela é um livro prático. Os princípios, irmãos, por isso que nós não podemos, né, ver Deus, amados, apenas achando que Deus é uma opção religiosa. Deus não é uma opção religiosa. Deus é uma necessidade de ser. O homem, antes do pecado, ele tinha a necessidade de se relacionar com seu Criador. Então, agora muito mais depois do pecado, nós somos infinitamente mais carentes da graça de Deus. Então, eu quero deixar só, né, essa pequena reflexão aí. Princípios são práticas. E quando nós procuramos praticar, ter ações baseadas nos princípios, semear a nossa vida nessa verdadeira semeadura, não tem como colher maus frutos. Não tem como colher, amados irmãos, algo que não seja bom. Se você semear, meu irmão, verdade, se você semear sinceridade, você vai colher verdade, você vai colher sinceridade. Agora, se semear mentira, vai colher engano, vai colher mentira, e aí vai, né? Estou citando aqui algumas coisinhas muito básicas. Então, amados, no próximo domingo, né, por volta de 10h30, 15 para 11, nós vamos estar aí meditando mais em alguns princípios. Mas guarde isso, charco de lodo, ninguém sai sozinho, precisa clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz, irmãos, a Bíblia é muito clara, Deus não faz acepção de pessoas. Né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai te colocar numa rocha. E ao te colocar numa rocha, ele vai firmar os seus passos, porque ele quer que você caminhe. Ele quer que você cresça na presença dele. Ele quer que você cresça na graça, no conhecimento, cresça no Senhor. Tranquilo? E automaticamente ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Você vai parar de murmurar, você vai parar de reclamar e você vai começar a agradecer ao Senhor. Vai começar a surgir também no seu coração um outro princípio, que é o princípio da gratidão. Ser grato ao Senhor. Irmãos, temos que ter muito cuidado, né? Não vou me estender aqui agora, mas a ingratidão, irmãos, ela irrita. A ingratidão, amados irmãos,
ela glória, a internet está picando um pouquinho aqui, mas com Cristo no barco. Então, amados irmãos, vai surgir o quê? Gratidão. Gratidão por quê? Porque você não conseguiria sair sozinho do charco de lodo. Mas ele te tirou do charco de lodo e te colocou sobre uma rocha. Você não consegue caminhar sozinho, mas ele está do seu lado. Né? Outra coisa preciosa, outro princípio precioso da nova aliança. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Né? É um princípio precioso que depois a gente medita também. Mas só queria deixar esse alerta aí. Atenção para os princípios, amados. Atenção para os princípios. Princípios são prática. Semeie as suas ações baseadas em princípios, que você vai colher bons frutos na sua vida. Né? Semeie, semeie, semeie. Se esforce. Vale a pena. Os princípios da palavra de Deus têm força sozinho. Tranquilo? Que Deus te abençoe nessa tarde. Né? Durante a semana, talvez vou estar postando alguma coisa aí sobre algum princípio, né? Mas o que está no meu coração para compartilhar aqui hoje é esses 3 pontos aqui preciosos. Ele nos coloca na rocha, ele firma os nossos passos e ele coloca um novo cântico nos nossos lábios. Que maravilha! Se há um novo cântico nos lábios, é porque o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Tranquilo? Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, né? Do nosso estado, no enfrentamento dessa pandemia, dando direção às autoridades, direção, né? À ciência. Irmãos, quando o ser humano ele clama por direção ao Senhor, ele dá essa direção. Amém? Tranquilo? Um forte abraço no coração. Todas as lives, né? Ou algum pequeno vídeo que eu postar, vai ser semeando esses princípios. Atente aos princípios, irmãos. Princípios não são teoria. Princípios é prática de vida, é essência. E quando a gente toca nessa essência, quando a gente toca nessa prática, você vai colher bons frutos. E nós vamos compartilhar aqui vários princípios, vários. Então, que Deus te abençoe. Tenha uma excelente tarde, né? Uma excelente noite. Aos irmãos que estão agendados, né, para congregar, para participar de algum culto, né, de alguma celebração. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando no seu coração. Um forte abraço aí e vamos estar meditando mais princípios. O que está no meu coração, o que está transbordando no meu coração, princípios. Precisamos ser uma geração que pratica princípios, que vive princípios. E aí, irmãos, com certeza nós vamos colher coisas preciosíssimas. Os princípios é um mar, irmãos, nós precisamos mergulhar neste mar, nós precisamos viver esses princípios. Por isso que uma caminhada de fé, uma vida de fé não é religiosidade, não é, irmãos, simplesmente estar atrás de uma placa denominacional, não. É prática de vida, né? Viver. Se esforçar, mas eu não consigo, irmãos. Clame ao Senhor. É Ele que nos tira desse charco de lodo. É um lago horrível, né? A gente sozinho não sai mesmo, não. Mas a graça de Deus nos tira. O Senhor nos tira desse charco de lodo. Tranquilo? Um forte abraço, né? Aqueles que vão trabalhar amanhã, tenham uma excelente semana de trabalho, né? Se tem alguém que está desempregado, que o Senhor possa abrir a porta do emprego para você, em nome de Jesus. Tranquilo? Vou encerrar aqui. Tenha uma excelente noite, um excelente culto, onde os irmãos forem aí congregar. E vamos estar meditando. Medite sobre isso, irmãos, princípios. Vou estar sempre compartilhando os princípios. E esses dias Deus tem me incomodado com algumas coisas nesse sentido, né? Algumas coisas que eu tenho no coração. Tem muita coisa boa aí para vir, irmãos. Tudo baseado em princípios, né? Alguns treinamentos, algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, aí baseado em princípios mesmos. Princípio. Tranquilo? Que Deus te abençoe. Um forte abraço no coração. Até mais. Fiquem com Deus.